Bem, meus alunos, esta aula de topografia, aula de número 6, né? Espero que vocês aproveitem bastante, sigam direitinho, porque, pelo que eu estou vendo, a recuperação vai ser um pouquinho meio difícil, mas se vocês estudarem direitinho, seguirem minhas aulas e fazerem as tarefas, a tarefa 3 e a tarefa 4, né? E principalmente vou dar uma prova de recuperação lá no final. Prova de recuperação, gente, para fazer prova de recuperação tem que ter no mínimo, tá certo? Ter nota em uma das duas provas, tá? Então vamos lá. Hoje falaremos na nossa aula sobre orientação, tá? Orientação. A orientação em topografia, ela se baseia nos ângulos horizontais e nos ângulos verticais. Nos ângulos horizontais, nós temos os ângulos diretos, que eles podem ser interno e externo. Nós temos as deflexões, se a deflexão esquerda ou direita, e de orientação, que é o rumo azimuth. Já os ângulos verticais, nós temos o nadiral, de inclinação e o zenital. O nadiral é nada mais nada menos que fica no sul e o zenital fica no norte, e de inclinação, o próprio nome diz, fica entre o nadiral e o zenital. Então, nós primeiro falaremos um dos ângulos, que é o azimuth, e esse ângulo ele é um ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos magnéticos ou geográfico, depois eu vou falar a diferença de polo magnético ou geográfico, e a direção considerada, né? Ele é medido a partir do norte, vocês estão vendo aqui, em relação ao norte aqui, no sentido horário, tá? No sentido horário, e varia de 0 a 360 graus, tá certo? Então ele começa do norte aqui, parte do norte, vai passando pelos quadrantes aqui e volta para o norte, tá? Então esses são o nosso azimuth. Então, se eu perguntar, por exemplo, o azimuth ele varia de quanto? De 0 a 360 graus. Então, nós temos exemplos aí, azimuth dos alinhamentos, né? 0, 1, 2, 2, 3, 3, 0, né? Vocês podem perceber aí de 0 a 1, né? De 1 a 2, né? De 2 a 3 e de 3 a 0. O que é rumo? Rumo é o menor ângulo formado pela meridiana que materializa o alinhamento norte-sul e a direção considerada. Diferentemente do azimuth, ele varia de 0 a 90 graus. Ele é contado do norte ou do sul, por leste e oeste, e nesse sistema o ângulo é expressado em função do quadrante em que se encontra. É fácil você determinar o rumo em relação ao azimuth, porque além do valor numérico que o rumo apresenta, ele é acrescentado uma sigla, que em direção que o rumo está. Então, se ele está no nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste, e a primeira letra indica a origem, a partir do qual se realiza a contagem, e a segunda indica a direção do giro ou do quadrante, né? Então a gente pode dar um exemplo aí, ó, ponto 1, né? Deu um exemplo aí de 30 graus e 15 minutos nordeste, que é ele está no norte, no sentido do leste, né? E assim por diante. Nós temos os exemplos aí de rumo, tá?
Isso aí é outro exemplo também, é o sentido, né, que o rumo, em termos de alinhamento, você pode perceber isso aí, tá? Às vezes nós temos que fazer a conversão entre rumo e azimuth. Sempre que é possível, é recomendável a transformação de rumos e azimuth, tendo em vista a praticidade nos cálculos de coordenadas, por exemplo, e também para orientação de estruturas em campo, né? Então, ó, conversão de azimuth para rumo, no primeiro quadrante, o rumo é exatamente igual ao azimuth, tá? No segundo quadrante, o rumo é 180 menos o azimuth. No terceiro quadrante, o rumo é igual o azimuth do terceiro quadrante menos 180 graus. E no quarto quadrante, o rumo, para você determinar o rumo, é 360 graus menos o azimuth do quarto quadrante. E nós temos o inverso aí, a conversão de rumo para azimuth. No primeiro quadrante, nordeste, o azimuth é igual ao rumo. E aí, no segundo quadrante, o azimuth é 180 menos o rumo. No terceiro, é 180 mais o rumo no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, o azimuth do quarto quadrante ele vai ser 360 graus menos o rumo no quarto quadrante. Então, gostaria que vocês fizessem exercício para treinar, tá? Transformar os seguintes rumos em azimuth e vice-versa. Então eu tenho aí, ó, esse primeiro aqui. Se vocês prestarem atenção, aqui, ó, é rumo, tá falando que é rumo, mas se eu não desse o número aqui, rumo, vocês estariam sabendo aqui, ó, que é rumo por causa da sigla aqui, que é sudeste. Onde que é sudeste? Esse lado aqui tá essa marcação aqui, né? 30 graus, 25 minutos de sudeste. Nesse caso aqui, 33 graus e 43, está no primeiro quadrante, tá? Para vocês determinarem aí também, dar uma boa treinada. Esse aqui é um segundo exercício, apesar que está primeiro aqui, né? Aqui também é rumo, porque por causa da sigla aqui, noroeste, né? Nesse caso aqui o rumo é 38 graus 15 minutos. E aqui o azimuth é 233 graus e 40 minutos, né? Pega as tabelinhas aqui, né? As tabelinhas aqui, onde tiver rumo você transforma para azimuth e onde que é azimuth você transforma para rumo, tá bom? Não precisa mandar para mim, tá, gente? Isso aí é só mais um treinamento, tá? Depois eu mando a resposta para vocês, tá bom? Bem, então agora nós vamos falar em ângulos horizontais, né? Aqui tem o exemplo de um ângulo externo, uma deflexão, tá? Uma deflexão à esquerda, né? E aqui uma deflexão à direita. Nós temos aqui um rumo, né? E aqui temos o azimuth. E aqui nós temos um ângulo interno. Então, nós temos todos os dados aí nesse exemplo de ângulos horizontais. Agora vamos falar, eu acho muito importante a gente calcular o norte magnético e geográfico. Existe uma curiosidade, talvez vocês não saibam. Por exemplo, na aviação, vou dar um exemplo da aviação, na marítima também, acontece isso nos grandes navios, que o GPS, para você direcionar um determinado lugar, você não vai, por exemplo, com GPS geográfico, você vai com GPS em direção magnética,
né? Porque se você for para a geográfica, você possivelmente você vai ter um deslocamento por causa da deflexão magnética, que a gente vai falar isso aí mais tarde, né? Então, o planeta Terra, ele é considerado um gigantesco ímã devido à circulação da corrente elétrica em seu núcleo, formado de ferro e níquel em estado líquido. Essas correntes criam um campo magnético. E esse campo magnético ao redor da Terra tem a forma aproximada do campo magnético ao redor de um ímã de barra simples. E esse campo exerce uma força de atração sobre a agulha da bússola, né? Por isso que a bússola, a agulha é só tracionada em relação ao norte, fazendo com que a mesma entre em movimento e se estabilize quando sua ponta imantada estiver apontando para o norte magnético, né? Então nós temos o exemplo aí do polo geomagnético, o polo geográfico está aqui, o polo magnético, geomagnético está aqui, né? Aqui é a linha do Equador, o Equador geográfico nesse sentido horizontalmente. Então, a Terra, na sua rotação diária, ela gira em torno de um eixo, e esses pontos do encontro desse eixo, que é a superfície terrestre, determina-se polo norte e polo sul verdadeiros ou geográficos. Então, o eixo magnético ele não coincide com o eixo magnético, e essa diferença entre a indicação do polo norte magnético, que é dada pela bússola, e a posição do polo norte geográfico, denomina-se de declinação magnética. Existe essa diferencinha aí que a gente vai ficar sabendo agora. O norte verdadeiro, ele é imutável, ele não sai do lugar com o passar do tempo. Porém, o norte magnético, ele é dinâmico, né? Com o tempo, com os anos, ele existe uma diferença. E esse norte magnético, além da variância de época para a época, ele aumenta seu ângulo em relação ao norte verdadeiro em 10 minutos por ano, chegando até 25 graus em relação ao norte verdadeiro, e depois ele começa a voltar no sentido inverso até chegar a 25 graus para outra direção. Por que acontece isso? Isso acontece devido à grande quantidade de ferro fundido que se encontra no centro superior da Terra e onde esse ferro está sempre em movimento, ocasionando essa mudança na declinação magnética. Já foi falado aí que esse ferro fica no centro da Terra. Bússola, né? É uma agulha de aço imantada suspensa em seu centro de gravidade com um peão no centro de um limbo graduado, e ele é sempre apontado para o norte magnético, vocês estão vendo aqui, tá bom? Quais são as condições que a bússola deve satisfazer? Mobilidade, oscilação de 30 vezes, né? A agulha sempre vai estar em movimento, sempre. E a acessibilidade sempre apontar para a mesma direção, linha divisada. Vocês estão vendo uma espécie de uma bússola aqui, né? E ela sempre, por causa da reação magnética, ela sempre vai estar como se estivesse vibrando, né? A bússola azimutal, né? Nós temos aí o ponto de referência, o linha de fé. Aqui está o norte, né? Norte como se fosse o norte verdadeiro, né? Essa indicação aqui é como se fosse um portão na mesma direção, aqui a agulha e aqui um limbo giratório, tá bom? Você vê que isso aqui, ó, entre o portão e a agulha, aqui é a declinação magnética. Então, o que é a declinação magnética? É o ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o meridiano magnético, ou também pode ser identificado como desvio entre o azimuth ou o rumo verdadeiro e os correspondentes magnéticos. Então, ó, existe uma variação com o tempo, com a posição geográfica, podendo ser ocidental,
e negativa quando o polo magnético estiver a oeste do geográfico e oriental em caso contrário. Atualmente, no nosso país, a declinação é negativa, logo ocidental, esses aí vocês têm que guardar aí. Nós temos um exemplo aí de polo norte geográfico, polo norte magnético, e esse ângulo aqui é a declinação magnética, tá? Que corresponde na parte de baixo aí também. Então, a representação da declinação magnética em cartas é feita através de curvas de igual valor de variação anual em graus, que são as curvas isogônicas, e curvas de igual variação anual em minutos, que são as curvas isopóricas. Quando você faz a interpolação dessas curvas do grau e posteriormente no minuto para uma data posição na superfície física da Terra, ela nos permite a determinação da declinação magnética com precisão na ordem do minuto. No Brasil, o órgão responsável pela elaboração dessas cartas é o Observatório Nacional e a periodicidade das publicações da mesma é de 10 anos. Então, como é que você calcula isso? Por que é importante isso aí, né? Para que se possa calcular a declinação magnética para um determinado ponto da superfície física da Terra, são necessários alguns dados preliminares, tais como a latitude geográfica, a longitude geográfica, né? E nós precisamos da carta de declinação magnética da região em questão. Então nós temos essa formulazinha aí, né? Cada um tem o seu valor respectivamente. O D maiúsculo é o valor da declinação magnética, o zig é o valor interpolado da curva isogônica, o CIP é o valor interpolado da curva isopórica, que é em minutos, e o A é a diferença, o ano de confecção do mapa da declinação magnética e o ano da observação. Nós pusemos assim, ó, observação em 2016, valor de A será dado por A 2016 menos 2012 é igual a 4. Isso só deu um exemplo, né? Se você quiser desse ano, por exemplo, 2021, menos uma determinada carta que você quer saber, basta você diminuir. E FA é a fração de ano que existe na tabela, né? Valor da fração do ano, que a gente chama de FA, né? Tem todas as datas até 31 de dezembro e dependendo, existe essa fração aí. Quando, por exemplo, de 14 de junho e 19 de julho é meio, de 13 de dezembro e 31 é 1. Então, nós temos um cálculo da declinação magnética e o exemplo de apresentação de um modo de declinação magnética. Nós temos uma cidade aí de Palmas, Curitiba, Itapeva, né? Com divisa o estado do Paraná, principalmente, né? E a gente vai fazer logo um exercício de cálculo da declinação magnética. Aí nós temos aí um exemplo do mapa de declinação magnética, um exemplo, por exemplo, um cálculo para Campo Grande em 7 de setembro de 2004, setembro o FA para 07, né? 07, vocês estão vendo aqui, ó, 07, né? O ano de observação é 2000, tá? Então é 2004 menos 2000 é 4, então 4 menos 0,7, tá? E era 14 graus e 37 minutos no ano de 2004, tá? Então, foi interpolado lá no mapa e deu 8,96 minutos, e aqui 14,37. E eu tenho, depois fazendo todas essas contas, menos 15 graus e 19. É a declinação magnética de Campo Grande no ano de 2000. Isso aqui é um exemplo de carta magnética do Brasil no ano 2000, tá? Então, ó, exemplo.
calcular a declinação magnética para Curitiba. Ele deu, tá certo? Que a latitude é 25 graus, 25 minutos, 48 segundos sul, tá? E a longitude 49 graus, 16 minutos, 15 segundos oeste, no dia 27 de outubro de 2003. Ok? Então, ó, primeiro a gente vai calcular o SIG e vamos interpolar as curvas isogônicas. Uma régua ortogonal a uma das curvas, a gente vai medir a distância entre as curvas que compreende cidades que se deixa calcular a declinação. Nesse caso, a distância linear entre as curvas menos 17 e menos 18 graus é 2,4 centímetros. Eu vou voltar aqui, ó. Nós temos aqui Curitiba, tá? O vermelhinho aqui, ó, tá? Ó, 18 e aqui 17, tá? Então, gente, vocês vão pegar a régua aqui, ó, eu vou tentar coisa bem vermelha aqui, ó, e vou medir aqui, ó, pegar uma régua ortogonal nesse sentido aqui, ó. Se você medir aqui nesse mapa aqui, em relação aqui, ó, o SIG aqui, ó, vai dar 2,4, tá? Entre 17 e 18, tá? Então, ó, 2,4. Com a régua ortogonal, a curva 17, você vai medir a distância linear entre a curva e a localidade que se deseja determinando a inclinação magnética. Nesse caso, a distância linear entre a curva menos 17 de Curitiba é 0,8. Então eu vou voltar lá, ó. Aqui dá 2,4 e daqui aqui 0,8. 2,4 daqui a aqui, tá? E aqui, ó, 0,8, tá? O amarelo 0,8, daqui aqui 2,4, tá certo? Em relação, por quê? Está mais perto da 17 aqui, em relação. Então, ó, o que que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos interpolar. Para 1 grau, né? Nós temos 2,4 lá, que é esse aqui, o amarelinho, tá? E esse aqui, o vermelhinho lá no mapa, tá certo? Então, quanto que eu acho aqui? Se você interpolar aqui, ó, basta você dividir, que é uma regra de 3, 0,8 dividido por 2,4. Nós temos aqui, ele colocou 4 casas, tá? 0,333 graus. Menos 17 com menos x, né? Dá menos 17,333 graus, tá? Então, ó, vamos calcular agora o CIP. Você faz o mesmo processo utilizando o valor obtido é menos 0,054. Como é que você faz isso aí, né? Você faz o mesmo. Eu vou voltar lá, ó. Só que tem que em relação a azul, né? O azul aqui, né? Eu vou mudar a cor aqui, ó. Vou colocar um verde, né? Então, o azul aqui, ó, é relação, né? Então vocês vão medir isso aqui,
tá certo? E depois, só que tem que ir em minuto, entre 7 e 7,5 minutos, tá? Entre 7 e 7,5, né? Vocês vão ter aqui essa medidinha aqui, tá certo? E essa medida aqui para ver, né? Quanto que vai dar, né? Vocês podem ver que existe essa diferença aqui, ó, tá? Pega a porção maior aqui, né? E depois vou pegar e depois vocês pegam, aliás, isso aqui, tá? Deixa eu pegar a borracha aqui. Pegar a caneta aqui. Então, Curitiba aqui, ó. É esse pedacinho aqui, que é o pedacinho menor. Então, nesse caso aqui, tá certo? Proporcionalmente, nós vamos ter aqui 0,54 minutos, menos 7,054 minutos, que é o mais próximo da inclinação lá. Então você joga aqui, ó, menos 17,333 graus, mais 3, porque aqui 2003 para 2000, tá? Aqui nós vemos aqui na tabela, tá? Tá falando 27 de outubro de 2003, se você olhar na tabela lá é 0,8, que multiplica por menos 7,054, então vai dar aqui, ó, menos 17,46 minutos, 48,19 segundos. Professor, como é que eu transformo isso aqui, né? Quem tiver aquela maquininha Cássio, onde que tem aquele pontinho assim, e depois vírgula, 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 né? Basta você pegando, hora que você determinar aqui, ó, basta você jogar aqui que você tem. Então treine aí, gente. Faz a tarefa aí, ó, Foz do Iguaçu, né? Eu vou dar uma tarefa em relação aí a Foz do Iguaçu. Vai ter no final da aula uma tarefa e eu vou dar um mapa tudo direitinho para vocês fazerem essa transformação, tá? E como é que você transforma o norte magnético em geográfico e vice-versa? Para isso, você vai transformar os elementos, rumos e mudos, de acordo com a orientação pelo norte verdadeiro ou magnético, e isso é um processo simples, basta se somar ou subtrair da declinação magnética a informação disponível. Aqui nós temos um exemplo aqui, ó, tá? O azimuth é igual, o azimuth verdadeiro é igual ao azimuth magnético mais a declinação. Para o caso do Brasil, onde a declinação magnética é negativa, isso é importante frisar isso aí, o azimuth verdadeiro ele é obtido de acordo com essa equaçãozinha aqui, ó, o magnético mais menos a declinação magnética, ok? Nós temos exemplos aí, transformação em geográfico para magnético e vice-versa. Basta vocês determinarem isso aí, dar uma olhada com atenção, né? Só olhar a equaçãozinha lá. Então, gente, espero que tenham gostado da aula. E existe aquela a tarefa que eu vou passar para vocês. Basta vocês seguir o e-book, os exemplos que vocês dão conta de fazer a, a, a tarefa, tá bom? Qualquer
Qualquer pergunta, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp. Tá bom? Um abraço a todos.